continuidade aqui ao nosso temos aí um probleminha técnico, mas vamos fazer essa apresentação. Hoje estamos estudando o livro do Espírito, 2 de 2020. Estamos estudando o capítulo de Deus, atributos da divindade. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Desculpem aí o probleminha técnico. Vamos partilhar o ecrã. Rose, eu não sei os outros, mas eu não estou te ouvindo. Eu não sei se sou só eu. Eu não estou te ouvindo. O livro do Espírito das Causas Primárias, parte 3. Atributos da divindade. Atributos de Deus. Então, quando nós lemos a pergunta, número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido. Então, não é aquela proibição que falamos antes de não poder, de serem os homens proibidos de fazer esse estudo, de pesquisar. Não é essa a proibição. A proibição acontece porque os homens, eles não têm a capacidade... O som está muito ruim. Rose. De fazer esse... Rose, o som está ruim. Alcançar esse conhecimento. Então, não é o não de proibição, é o não da possibilidade concreta. Falta a compreensão para que falta o. Por isso que ele diz aqui, não falta-lhe para isso sentido. Então, o homem não pode compreender a natureza de Deus porque ele não tem a compreensão para fazer para ter esse conhecimento. Ainda estamos na infância da maturidade. Mas então nós não temos essa condição. Então, é muito interessante, porque o tempo todo os filhos falando isso, né? Rose, o som está muito ruim. Rose. Ela não escuta, gente. O criado. Então, é bom sempre ver isso. Quando eles dizem não, é porque nós não temos ainda a compreensão, a capacidade suficiente para ter esse conhecimento. Então, vamos agora. O som está ruim? Um momentinho aqui. Vê se melhorou. Alberto, manda a mensagem aí dizendo se melhorou o som agora. É só Agora responder aí, se tá legal. Agora tá bom. Até antes a gente não escutou nada. Tudo Aí vamos agora. Tá ok, né? Então vamos à questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Aí ele diz aqui, a inferioridade, a notinha de Kardec, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Quando ele diz o homem o confunde muitas vezes com a criatura, é aquela ideia daquele Deus hebraico, daquele Deus
antropomórfico. Por isso ele diz, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Então é o Deus antropomórfico, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, nós vamos perceber aí que o homem, sim, como dizem os espíritos, o homem, sim, terá um dia a condição de compreender o Senhor. Hoje, ele ainda não tem, porque ele está na infância da maturidade. Ele ainda não tem. Mas chegará o dia que o homem terá condições de compreender o Senhor. Então, ele diz no livro Consolador, na questão 244, Emmanuel diz o seguinte: dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Essa resposta é muito clara, porque todos aqueles que hoje nós consideramos os piores elementos do universo, um dia essa consciência, e ele usou um adjetivo aqui bem forte, né? Consciência mais denegrida. Um dia essa consciência mais denegrida irá experimentar no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Porque esse é o destino de todos nós, nos tornarmos espíritos puros, seja lá quem for. Então, hoje, nós não temos condições de compreender o Senhor, porque ainda estamos na infância da maturidade. Mas chegará o dia que sim, nós teremos. E como eles dizem aqui, quando não estiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá Deus e o compreenderá. Então, é bem claro isso, né? Continuando aí, ainda nessa questão número 11. E naquele dia, isso ficou bem claro no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então, fica bem claro. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedistes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Então, haverá um dia que nós não precisaremos perguntar mais nada ao Senhor. Porque tudo que nós pedirmos ao Pai, ele nos dará. Perceberam a resposta? E naquele dia, nada perguntaremos a Jesus. Porque tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, ele há de dar. Então, é uma confirmação dessa questão número 11. Mas, no momento em que estamos vivendo, nós temos que saber que o Mestre intercede ainda por nós. Lembra quando o Mestre estava morrendo na cruz? O que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, estava intercedendo por nós. E aí a gente percebe o seguinte, enquanto Jesus estava com os discípulos aqui na Terra, estes, por ainda não terem a capacidade de compreender o Senhor, acostumaram-se a depender de Jesus para suprir todas as suas necessidades. E, em grande medida, propor-lhe suas provações, esperando sua ajuda. Eles também dependiam das instruções pessoais de Jesus para explicar-lhes os mistérios de sua religião e remover suas perplexidades sobre o assunto de suas doutrinas.
como nós hoje ainda precisamos. Hoje, nós ainda precisamos de Jesus para que ele possa interceder por nós, para que ele possa nos explicar, nos deixar claro várias questões. Por isso que nós estudamos o Evangelho, por isso que nós pesquisamos. Nós vamos, essa semana, na quinta-feira, a partir das 18h15, estudar aquele livro do Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos começar a estudar os ensinos de Jesus. Por quê? Porque nós ainda não temos todo esse conhecimento. Nós ainda não temos essa capacidade de compreender o Senhor. Então, enquanto não alcançamos essa capacidade, nós precisamos que o Mestre interceda por nós. E ele intercede. E ele envia os seus grandes pensadores, os grandes espíritos, para nos mandar informações, para nos ajudar a aprender esses conhecimentos. Porque ainda temos necessidade. Em João 16, 25, 27, Jesus diz assim: disse-vos essas coisas por figuras. Grande parte do ensinamento de Jesus naquela época foi feito através das parábolas. Por isso ele diz as figuras. São as parábolas, aquelas histórias que melhor nos faziam compreender os ensinos de Jesus. Mas ele diz assim: chega a hora, então chegará um dia, um momento, em que já não vos falarei em figuras. Haverá um momento em que ele não precisará mais falar conosco por parábolas, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que vim de Deus. Então ele está dizendo que vai chegar um dia que ele, Jesus, não vai precisar mais interceder por nós junto ao Pai, como ele fez no passado para os discípulos e como ele ainda faz hoje por nós. Prestem bem atenção nisso. Nesse dia, que ainda não chegou totalmente, pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que vim de Deus. Jesus afirma que chegará um dia em que ele não mais rogará ao Pai por nós. Não precisaremos mais da intercessão de Jesus, pois já teremos condições de entender diretamente a vontade do Senhor. Jesus permanece o único mediador. Ele continua a ser o nosso mediador. Agora, vamos prestar bem atenção aqui. Mas os discípulos, sendo um com Jesus, pela fé e pelo amor, serão amados pelo Pai. A mediação de Jesus terá atingido seu efeito em plenitude. Por quê? Se eu sou um com Jesus, pela fé e pelo amor, e Jesus é um com o Pai, eu também serei um com o Pai, através do Mestre Jesus. Por isso ele diz que chegará um dia em que ele não precisará mais interceder por nós. Ele não precisará mais ser esse mediador que ele tem sido até hoje. Porque ao estarmos ligados a ele pela fé e pelo amor, nós estaremos automaticamente ligados ao Pai. Ele será o mediador nessa questão da minha ligação com ele, que me alavancará a estar unido também ao Senhor. Então, Jesus disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um, para mostrar sua perfeita união com Deus Pai. Jesus e o Pai estão completamente unidos.
E tudo que Jesus faz é em nome do Pai. A união dos homens com Jesus é a união com Deus. Perceberam a ponte? A união dos homens com Jesus é união com Deus. Se ele e o Pai estão completamente unidos, quem está unido com Jesus estará completamente unido a Deus. Por isso, Jesus não precisará mais pedir por nós. Com isso, Jesus não está anulando a sua identidade, nem a de Deus. Cada um é cada um. Jesus é um, Deus é outro. Eles não tem aquela ideia, né, que as pessoas falam, Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Mas existe uma união entre os dois. Então, essa citada frase quer dizer que Jesus é um com o Pai, em sintonia no modo de pensar e de ser dos dois. Então, se eu estiver em sintonia com Jesus, no modo de pensar e de ser, como Jesus está unido a Deus, eu automaticamente estarei também. E estando eu unida ao Pai, por que Jesus precisará interceder por mim? Eu entrarei em contato direto com o Senhor. Então, eu poderei entrar em comunicação com Deus diretamente. Mas isso só foi possível porque eu estabeleci essa união com Jesus. Daí é muito importante a gente compreender isso. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. É muito importante a gente compreender isso. Porque é preciso estabelecer uma sintonia com Jesus. Para que nós também estejamos ligados ao Senhor. Se não estabelecermos essa sintonia com Jesus, a nossa união com o Senhor não se fará. E Jesus terá que estar sempre intercedendo conosco, por nós. Mas ele disse, chegará um dia que vocês não precisarão me pedir mais nada. Vocês pedirão diretamente ao Pai, porque vocês estarão unidos a Ele. Lembra uma passagem do Evangelho onde Jesus diz assim, ninguém chega ao Pai senão através de mim? É por isso. Ninguém chegará ao Pai senão através de Jesus. Então, nós precisamos estabelecer essa sintonia com Jesus para poder chegar ao Pai. Muito interessante essa reflexão. O mestre diz que todos podem aproximar-se diretamente a Deus, porque o Senhor os ama. O verdadeiro Deus é bom, justo e amoroso. Não é severo e vingativo, como no passado os homens acreditavam. Porque os homens naquela época tinham medo de Deus. Que aquele Deus que eles conheciam era um Deus cruel. E Jesus, no advento da segunda revelação, vem nos revelar o Deus Abá, o Deus Papai, o Deus amoroso. Afirma ele, Jesus, que ele não precisa levar os pedidos dos discípulos a Deus. Os discípulos podem fazê-lo por si mesmos. Então afirma que ele não precisa levar os pedidos dos discípulos a Deus. Os discípulos podem fazê-lo por si mesmos. Mas para isso, os discípulos precisam se unir a Jesus para fazer essa ligação direta com o Senhor. E em João capítulo 14, versículo 12, está lá, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Agora a gente começa a entender essas passagens do Evangelho. Porque tem, né? Todo mundo fala essa passagem, que Jesus falou, vós também podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Na realidade, a passagem é essa aqui, de João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, que aquele que mantém a sintonia comigo, com o meu modo de pensar, com o meu modo de sentir,
também um dia fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E nós iremos também através de Jesus. Belíssimo esses ensinamentos de Jesus, né? Eu disse lá em Salmos, capítulo 82, versículo 6. Em algumas Bíblias talvez seja Salmo capítulo 81. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Por causa disso, nós estaremos um dia ligados ao Senhor através do mediador Jesus. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Trazemos a essência da divindade em nós. Por isso somos imortais. Trazemos a essência da divindade em nós. Questão número 12. Vamos lá. Vamos ler a pergunta. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, já vimos isso, que no momento ainda não podemos compreender a natureza íntima de Deus. Podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Será que já podemos formar alguma ideia de alguma de suas perfeições, de alguma de suas atribuições, de seus atributos? E eles respondem, de algumas sim, de alguma dos seus atributos sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, a ideia completa, não. Né? Das perfeições do Senhor, não. Mas de algumas nós podemos perceber. Agora, vamos entender isso aqui, tá? Quando ele diz de algumas sim, nós temos que perceber uma coisa. Por que já conseguimos fazer de algumas? Tá? De algumas perfeições já conseguimos fazer ideia. E como é que isso se realiza? Como é que isso acontece? Na realidade, nós estamos fazendo um reducionismo. Isto é, uma ideia, uma analogia, com base no nível de conhecimento que temos agora. Toda essa ideia que nós vamos ter dessas perfeições do Senhor, ela se processa porque nós fazemos um reducionismo, uma analogia, com base no nível do conhecimento que temos agora. Qual é o nosso nível de conhecimento agora sobre o Senhor e suas perfeições? É pequeno. Uma ideia que transcende o nosso conhecimento profundo. Essa ideia de Deus é uma ideia que nós não temos a mínima condição, não temos as mínimas condições de avaliar. Mas nós queremos compreender um pouco. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo algo que ultrapassa o nosso limite de compreensão para os nossos limites de compreensão. Então, imagina uma coisa. Vamos imaginar que nós temos em mãos uma grande massa. Uma grande massa. E queremos colocar essa grande massa numa caixa pequena. Se nós tentarmos, nós não vamos conseguir. Porque o volume de massa é muito grande. Então, o que eu faço? Eu começo a reduzir o tamanho dessa massa para ela conseguir entrar dentro da caixinha. Eu faço um reducionismo. Eu pego essa ideia, que é a ideia da perfeição do Senhor, que é uma ideia que transcende ao nosso conhecimento, tá? E tento trazê-la para o meu limite de compreensão. Ora, quando eu faço esse movimento, muita coisa vai se perder. Muita coisa vai se perder. Porque eu não tenho condições de abraçar toda essa ideia. Essa ideia das perfeições do Senhor. O meu nível de conhecimento é muito pequeno.
para compreender essa infinitude de perfeição. Então, eu começo a fazer uma analogia, eu começo a fazer uma comparação com aquilo que eu conheço. Então, é óbvio que eu vou, de certa forma, violentar isso. Eu vou fazer um reducionismo de algo que é grandioso e que transcende ao meu conhecimento profundo. Então, eu estou trazendo algo que ultrapassa o meu limite de compreensão para os nossos limites de compreensão. Eu quero botar aquele grande volume de massa dentro da caixinha. Então, eu dou o meu jeito, vamos dizer assim. Mas com isso, muita coisa vai se perder. Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar todo esse conhecimento. Então, por isso ele diz aqui, nós vamos conseguir algumas ideias de suas perfeições. Algumas, um número muito pequeno, porque o meu nível de conhecimento não dá para alcançar toda essa plenitude. Estamos tentando entender uma natureza íntima para o qual não temos o sentido, a compreensão. Mas aí vem uma coisa muito interessante. O ser limitado. Mas ser limitado significa não ter ainda essa capacidade de ampliar o todo, não nos impede de refletir, de raciocinar sobre alguns conceitos. Então, ninguém pode alegar o seguinte: já que eu não tenho condição, já que eu não consigo, porque o meu nível de conhecimento é pequeno, compreender todas as perfeições do Senhor, então eu não vou pensar sobre o assunto. Percebeu? O saber que não tem essa capacidade de conquistar todo esse conhecimento não me impede de refletir, de raciocinar sobre alguns conceitos. Então, é assim que nós vamos ampliando o nosso conhecimento. É fazendo esse exercício de pensar sobre isso, não de forma fanatizada. Mas eu tenho que estar sempre buscando conhecer um pouco mais. E assim eu vou ampliando a minha capacidade, porque os espíritos amigos vão nos ajudar. Então, é preciso pensar sobre isso. Ser limitado, ter um conhecimento aí, um nível de conhecimento pequeno, não nos impede de refletir, de raciocinar sobre alguns conceitos. No passado, os homens tiveram ideias sobre Deus. Claro que tiveram. Nós estamos estudando isso quando a gente fala sobre a vida do povo hebreu na sexta-feira. Mas o Deus da antiguidade era cruel, duro, violento, vingativo, isto é, era um Deus antropomórfico. Então a ideia que eles tinham de Deus era essa. Só que quando vamos evoluindo, e desde Abraão até os dias de hoje devem ter quase 5.000 anos, já houve um processo de evolução. Quando vamos evoluindo, vamos nos colocando acima da matéria. Então, quando vamos evoluindo, nos colocando acima da matéria, acima dos interesses pessoais, acima dos exclusivismos, essas ideias começam a se ampliar. Então, no momento que a gente começa a estudar, a pesquisar, a começar a buscar as coisas mais transcendentes, deixando de lado as questões pequenas, as picuinhas, as brigas. Nós vimos isso hoje na leitura de Paulo de Tarso, Paulo e Estevão. Ali, naquele momento do tribunal, o que estavam ali acontecendo ali? Eram questões religiosas? Não. Eram questões materiais. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Eram questões políticas, eram os interesses pessoais, os exclusivismos que imperavam. O dia que o homem
começar a se colocar acima desses interesses pessoais, desses exclusivismos, as ideias transcendentes vão começar a se ampliar. Nós iremos conseguindo compreender Deus numa amplitude maior, porque é da lei, porque o progresso é inexorável. Nós não podemos barrar o progresso. Podemos até atrasá-lo um pouco, mas barrar o progresso não. Vamos à questão número 13. Diz assim, a pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então a pergunta é: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É claro que Kardec sabia que nós não tínhamos ainda essa ideia completa. Ele sabia, claro que ele sabia, que o Senhor possuía inúmeros outros atributos. E atributos que a gente nem sequer imagina. Mas ele, de forma muito inteligente, ele enumera alguns. Ele enumera alguns. Porque na cabeça dele, ele imagina o seguinte: para ser Deus, esses aqui ele tem que ter. Esses são os básicos. Existem inúmeros outros, mas esses são os básicos. Sem esses, ele não pode ser Deus. Então, mas a pergunta é: temos ideia completa de seus atributos? Ele enumera os básicos e pergunta se esses que estão aí nos dá essa ideia completa. E eles respondem: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Então, olha como a pergunta é inteligente. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ele quer dizer: haverão outros atributos? Ou esses bastam? E eles respondem: do vosso ponto de vista, sim. No seu nível de conhecimento, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, eles dão uma lição aqui incrível. Eles dizem que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. E eles dizem que a nossa linguagem, ela é restrita às nossas ideias e às nossas sensações. O dia que as nossas ideias se ampliarem e as nossas sensações se aperfeiçoarem, outra linguagem nós teremos. Percebeu? Por enquanto, temos que conviver com essa linguagem, porque ela está restrita às nossas ideias e sensações. Mas a partir do momento que o homem evolui, a linguagem também evolui. E ele diz aqui: as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. Então ele diz: no íntimo, você sabe que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo.
não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ele está dizendo o seguinte: qualquer tipo de perfeição que nós, no nível de conhecimento que temos, concebermos, Deus estará sempre acima. Deus estará sempre acima. Porque as nossas ideias e as nossas sensações são restritas. Qualquer perfeição que eu for capaz de imaginar para Deus, eu estou acima. Ele estará acima. Ele estará sempre acima. Não importa o que eu pense sobre Deus, ele estará sempre acima disso. Então ele diz, para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então ele dá uma resposta aqui completa. E aí a gente vai analisar essa resposta. Porque Kardec ele tem no seu íntimo essa ideia, que Deus tem perfeições que ele não consegue imaginar. Tem muito mais além do que ele pode imaginar. Mas ele sabe que essas seriam o que ele chama de básicas. E sem isso, ele não seria Deus. Então, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos atributos? É possível compreender alguns dos atributos do Criador, mesmo sabendo que existem outros fora do nosso entendimento. Não é? Então, essa frase resume a questão 12 e 13. É possível compreender alguns dos atributos do Criador, mesmo sabendo que existem outros fora do nosso entendimento. Allan Kardec, ele sabe que o Senhor tem uma infinidade de atributos, dos quais não fazemos a mínima ideia. Mas sem estes atributos que ele enumera na questão 13, em O Livro dos Espíritos, Deus não seria Deus. Então, ele vai enumerar algumas. Deus é infinitamente perfeito. Se não for, não será Deus. Eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou criado por um ser que seria Deus. Então, Deus não tem princípio, Deus é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é o incriado. Tá? Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Porque seria aquele Deus, eu me arrependi de ter destruído os homens no Vesúvio. No Vesúvio não, desculpe, no dilúvio. Lembra que ele fala, que aquele espírito fala com Noé, depois que Noé consegue chegar à Terra? Nunca mais irei destruir a raça humana. É um Deus o quê? Sem estabilidade. Como é que ele faz alguma coisa que ele se arrepende depois? Deus não pode fazer isso. Tá? Deus não tem que se melhorar. Tá? Deus não tem que se melhorar. Ele é a perfeição substantivo. Ele é a perfeição substantivo. Ele não se retrata, não se corrige. Suas leis são irrevogáveis. Não precisam ser alteradas, canceladas. Na questão 615 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: é eterna a lei de Deus? E eles respondem: eterna e imutável, como o próprio Deus. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, ele é a perfeição substantiva. Imaterial. Se fosse material, estaria sujeito às transformações da matéria.
Porque a matéria, ela passa por transformações. Não é verdade? A matéria é limitada. Deus não é. Único. Se houvessem mais deuses, não haveria unidade de vistas, nem poder no universo. Porque alguém ia mandar mais do que o outro. Por isso ele é único. No livro dos Espíritos, na questão número 1, quando os Espíritos perguntam o que é Deus, e a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando ele diz que Deus é a inteligência suprema, ele deixa bem claro, existem outras inteligências abaixo. Se ele é a suprema, tem outras abaixo. Essas outras abaixo são inteligências. Também, inúmeras. Mas estão todas abaixo de Deus. Todas submetidas ao poder de Deus. Onipotente. Se não fosse, haveria alguém mais poderoso. Aí, esse seria o Deus. Ele é a potência máxima. Isso se a palavra máxima conseguir definir. Né? Porque a palavra máxima é uma pobreza de linguagem para se referir à onipotência do Senhor. Percebeu quando ele fala sobre a nossa língua? Quando ele está dizendo aqui, ele diz aqui na 13, né? As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, a palavra máxima é uma palavra restrita para exprimir o poder do Senhor. Mas é o máximo que nós conseguimos encontrar para usar, para se referir a Deus. Por isso o reducionismo, entendeu? O reducionismo. Quando eu uso a palavra máxima, eu estou reduzindo a onipotência divina ao máximo de conhecimento que eu posso. Mas eu sei que a palavra máxima não exprime essa potência, essa onipotência do Senhor. Então eu faço um reducionismo. Eu trago para o meu nível de conhecimento, para o meu nível de linguagem, a palavra da minha língua, que eu consigo exprimir, isso é máxima. Eu não tenho outra. Eu posso até encontrar um sinônimo de máxima, mas vai continuar sendo uma palavra que reduz essa onipotência do Senhor. Deus é soberanamente justo e bom. Se não fosse, haveria alguém mais poderoso. Aí esse seria o Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Duas palavras que também não conseguem exprimir essa bondade, essa justiça do Senhor. Justo e bom. Todas as suas leis são justas. Todas. E vamos lembrar que existem leis do Senhor que nós ainda não conhecemos. Existem milhares. Multiplique esses milhares por não sei quanto, pelo infinito, e nós poderemos imaginar, de uma forma pobre, imaginar o número de leis do Senhor. A partir do momento que vamos evoluindo, iremos conhecendo outras leis. Existem leis que nós não temos a mínima ideia. As leis do Senhor que conhecemos é um número muito reduzido. Por isso que nós estamos ainda na infância da maturidade. As leis que nós conhecemos do Senhor não são nada comparadas com o conjunto de leis do Senhor. E nós só conheceremos todas elas quando nos transformarmos em espíritos puríssimos, como Jesus. Até lá, falta muita estrada para caminhar. Mas não é por isso que vamos
deixar de pensar sobre isso. Ao contrário, temos que pensar sobre isso. Daí a filosofia nos convida a isso, a filosofar. Deus age com equidade. Ele não beneficia uns em detrimento de outros, ele não prejudica uns em benefício de outros. Então, aquela ideia que nós vemos lá com a história do povo hebreu, que o Senhor mandou matar os filhos do faraó e todos os primogênitos para beneficiar o povo hebreu, porque era uma forma que tinha de pressionar os egípcios a darem liberdade aos hebreus, é totalmente incoerente. Ele jamais iria beneficiar os hebreus ferindo os egípcios. Ele jamais prejudicaria aquele povo, que é um povo criado por ele, em benefício de um outro povo. Isso são questões humanas. Deus age com equidade. Ele não beneficia uns em detrimento de outros. Ele não prejudica uns em benefício de outros. Às vezes a gente se pega, né, fazendo aquelas preces malucas, né? Senhor, tira esse homem daqui, né? Faz isso, aquilo com ele, com ciclano, com Beltrano. Me ajuda, Senhor. A gente pede a Deus que prejudique o outro para nos beneficiar. É claro que não. Jamais o Senhor fará isso. Deus nos deu a vida e o ritmo da nossa vida. Nós é que damos. Isto é, nós a vivemos. Deus nos dá a vida. Agora, o ritmo da minha vida sou eu que vou dar. Sou eu que vou viver lá. Deus não vai viver a minha vida. Lá no início, quando os espíritos não tinham ainda o uso da razão, estavam começando a sua caminhada aqui na Terra, lembra? Aqueles homens das cavernas, eles tinham guias que dirigiam praticamente a vida deles, porque eles ainda não tinham livre-arbítrio. Então, eram aqueles seres ainda muito primitivos. Nem o fogo eles conheciam ainda. Então, eram seres ainda que era tal de encarna, desencarna, encarna, desencarna, porque eles não tinham ainda uso da razão, não tinham ainda o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que o homem começa a usar a sua razão, a ter o seu livre-arbítrio, e cada vez mais os antropólogos vão percebendo que a presença do homem inteligente na Terra é muito mais antiga do que a gente pensa, a partir daí fica por nossa conta. Deus nos deu a vida, e o ritmo da nossa vida nós é que damos. Isto é, nós a vivemos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, e eles dizem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, criou-nos simples e ignorantes, potencialmente bons, com essa virtude bondade, estado latente. Porque esse é o nosso destino, a evolução. Lá na questão 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Eles respondem, não. Todos se tornarão perfeitos. Então, ele nos cria simples e ignorantes, potencialmente bons, quer dizer, somos perfectíveis, porque esse é o nosso destino, a evolução, como está na questão 116. Deus não pune
ou beneficia pessoas. Suas leis regem causa e efeito, ação e reação. E assim flui. E assim flui. Então a gente tem que mudar essa nossa ideia de Deus, que é aquela ideia que os antigos ainda tinham. Ah, Senhor, cuida disso aqui para mim. Ah, Senhor, faz isso, aquilo. Não! Ele não vai se intrometer na nossa vida, nas nossas questões. Ele não vai fazer milagres para nos beneficiar em detrimento de outro. Nós podemos sim receber ajuda dos amigos espirituais que vão nos inspirar, lembra? Vão nos inspirar. Nós poderemos, através da inspiração que vem do alto, despertar as nossas intuições. Ir buscarmos lá nas nossas memórias ancestrais, que é a nossa intuição, a resposta para as nossas dificuldades. Quando entramos no desdobramento do sono, nós entramos em contato com uma multidão de amigos, os abraçamos, conversamos, trocamos ideias, eles nos dão um aconselhamento, uma orientação, mas fica tudo a nosso cargo, porque está lá no primeiro item. O ritmo da nossa vida, nós é que damos. Isto é, nós a vivemos. Então a gente tem que parar com esse negócio de Deus vai resolver esse problema para mim. Deus vai prover isso. Não, não cabe a ele. Não cabe a ele. Cabe a nós. Cabe a nós. As leis do Senhor regem causa e efeito, causa e consequência, ação e reação. E assim flui. E nós, com a nossa capacidade já conquistada, com os conhecimentos que já temos, nós vamos administrando a nossa vida, tendo como padrão os ensinos de Jesus. Porque nós já sabemos o que é certo, o que é errado. Então, todas as nossas atitudes, as nossas ações, nossos pensamentos, nós temos que seguir a orientação de Jesus, que está muito clara no nosso inconsciente. Porque são aquelas lembranças, né, antigas que já estão lá em nós. Já estudamos sobre isso. As nossas intuições. Elas nos dão a resposta. E quando acontecer algum equívoco, é raciocinar assim, experiência adquirida, aprendizado conquistado. E seguimos em frente. Então Deus não pune, não castiga, não beneficia pessoas. Ele enviou através de Jesus as suas leis, os seus ensinamentos. Nós trazemos isso no nosso inconsciente, em estado latente, então nós já sabemos. E aliado a tudo isso, tem toda essa colaboração dos amigos espirituais. Não há como errar se nós nos esforçarmos. E se errar, aprendemos a lição. Agora, temos que tirar essa ideia de que Deus comanda a minha vida. Ele nos deu a vida, mas quem comanda a minha vida sou eu. Sou eu que faço as escolhas e assumo as consequências, boas ou mais, das minhas escolhas. Mas isso não me impede de levar o pensamento ao alto e pedir ao Senhor forças, inteligência, para continuar caminhando e agindo com segurança. Deu para a gente entender essa questão? E aí a gente vai tirando acabando com essas ideias que a gente tem de Deus. Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim. Deus não faz, não. Deus não faz.
Deus está muito acima de tudo isso. Ele nos proporcionou a inteligência. Ele é o ser inteligente, mas ele nos dá a inteligência como atributo, para nós usarmos essa inteligência, para nós refletirmos sobre os fatos da vida e fazer as escolhas. E, de acordo com o grau de conhecimento que nós já temos, as leis do Senhor vão nos afetar mais ou menos. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Agora, cuidado com o cobrado. Esse cobrado não é por Deus. Deus não cobra nada de ninguém. Mas a consequência de um ato terá uma repercussão muito maior para aquele que tem mais conhecimento. Perceberam? Então, a gente tem que estar atento a isso para que a gente possa compreender melhor essa ideia de Deus. Senão nós ficaremos ainda com aquela ideia daquele Deus lá do passado, aquele Deus antropomórfico. Porque Jesus deixa claro que tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. Então ele diz, uma certa período da vida, durante um certo período, eu vou interceder por vocês, junto ao Pai. Mas chegará o dia que eu não vou interceder mais. Que não haverá mais necessidade de fazer essa intercessão. Porque vocês mesmos poderão falar diretamente com o Senhor. Para isso, basta que se liguem a mim. E ele deixou bem claro depois, ninguém chegará ao Pai senão por mim. A partir do momento que nós nos ligarmos ao Senhor, às ideias do Senhor, pelo coração, pelo raciocínio, pelo amor, nós estaremos ligados ao Senhor. Porque se ele diz, eu e o Pai somos um, então quem está com ele é um com o Senhor. Ele continua sendo mediador, mas ele não precisará mais pedir por nós, porque nós mesmos é que pediremos ao Senhor. Fazendo a famosa DDD, descagem direta para Deus. Hoje, ainda precisamos que ele peça por nós ao Senhor. Mas ele diz, chegará o dia que não precisarão mais que eu peça, porque vocês mesmos pedirão diretamente ao Senhor, porque estão ligados a mim. E como eu estou com o Pai, vocês estarão automaticamente também. Então, é fantástica essas perguntas aqui, quando a gente começa a refletir profundamente sobre elas, sobre o que elas querem dizer. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas questões? Vocês podem alguém achar que a gente está caminhando pouco, mas a ideia é essa, é a gente mergulhando ponto a ponto para ir extraindo o máximo que a gente pode, por enquanto. Que é aquela coisa, né? Da próxima vez que a gente voltar a esses estudos, a gente vai descobrir outras coisas. Porque o nosso nível de conhecimento atual só nos permite isso. Só nos permite isso. Futuramente, nós teremos condições de captar um pouco mais. E assim é. Lá, nos próximos estudos, sempre nosso pensamento vai se ampliando. Foi o que nós dissemos antes. Não é porque ainda não temos condições de abraçar toda a perfeição do Senhor, não é por sermos limitados que não vamos pensar no assunto.
A partir do momento que nós vamos pensando, o leque vai se abrindo. Tudo bem? Alguém quer comentar algo? Não está complicado, gente. Eu gostaria que vocês falassem. Se está complicado, se está dando para entender. Porque se estiver complicado, a gente tenta mudar um pouquinho, facilitar um pouco mais. Está muito bom, tá? É um mergulho muito bom. Queria que depois vocês escrevessem alguma coisa, já que vocês não querem falar, escrevessem alguma coisa para a gente poder ter o feedback. Senão, eu não tenho. Entendeu? Tá ótima, Rose. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria que explicasse alguma coisa melhor, com mais profundidade, se ficou alguma dúvida, eu preciso desse retorno de vocês. Porque senão a gente vai e a gente não sabe se a coisa está caminhando direito, tá? Então vocês coloquem lá no grupo, se está dando para entender, se está tudo bem, se não está, que eu vou fazendo, mas eu tenho que saber a resposta de vocês, tá? A análise de vocês. Então vamos dar uma paradinha agora. Quando for 7 horas, nós retornamos para o estudo do livro Memórias de um Suicida. E hoje, às 19h40, nós teremos aqui a nossa palestra com a nossa irmã Lourdes Dias, e o tema é realeza. O tema é do livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Anjos, psicografia do Divaldo Pereira Franco, tá bom? Para aqueles que não vão estar conosco na palestra, um beijo no coração. E amanhã estaremos de volta com o estudo do Evangelho. Para os outros, daqui a pouquinho a gente se vê, daqui a 10 minutinhos.